pessoal do YouTube, beleza? Aqui é o professor Roberto e hoje eu vou falar um pouco sobre distribuição eletrônica. A gente vai conhecer hoje como os elétrons ficam distribuídos ao longo da eletrosfera, aquela região do átomo em que eles ficam ali localizados. Muito bem, a professora Kate falou um pouquinho, eu já falei também sobre algumas características dos átomos. E a gente comentou em algumas aulas que a eletrosfera ela é dividida em 7 camadas, K, L, M, N, O, P e Q. Cada uma dessas 7 camadas, você sabe que pode comportar, no máximo, um número determinado de elétrons. Ou seja, cada camada possui um limite de elétrons que podem ser alojados ali dentro dela. Por exemplo, na camada K, nós podemos colocar até 2 elétrons. Na camada L, até no máximo 8 elétrons. Professor, eu posso colocar 7 elétrons dentro da camada L? Posso, mas não posso colocar mais que 8. Tá? A capacidade máxima de elétrons da camada L são 8 elétrons. Eu não posso colocar 9. Menos que 8 eu posso. Ok? Na camada M, 18 elétrons. Na camada N, 32. Na camada O, 32. Na camada P, 18. E na última camada, podemos colocar até no máximo 8 elétrons. Muito bem. Cada camada da eletrosfera pode ser dividida em camadas ainda menores, que a gente vai chamar de subcamadas ou subníveis. Ok? Então, cada camada da eletrosfera pode conter de 1 até 4 subdivisões ou subcamadas. Tá bom? E cada subdivisão dessa também vai possuir um limite de elétrons que a gente pode colocar dentro dela. As subcamadas que podem existir dentro das camadas da eletrosfera são nomeadas S, P, D e F. Cada subdivisão, cada casinha dessa que pode existir dentro das camadas da eletrosfera também tem um número máximo de elétrons que a gente pode colocar dentro dela. Dentro da subcamada S, nós podemos alojar até no máximo 2 elétrons. Professor, pode ter somente um elétron dentro da camada S? Pode, não tem problema. Professor, pode a camada S, a subcamada S, apresentar 3 elétrons? Não. O número máximo de elétrons que a gente vai colocar dentro da camada S é de 2 elétrons. Dentro da subcamada P, nós podemos alojar, nós podemos encontrar até no máximo 6 elétrons. Dentro do subnível da subcamada D, no máximo 10, e do subnível F, no máximo 14. Professor, qual é a relação entre as subcamadas e as camadas da eletrosfera? Muito bem, vocês já sabem que cada camada comporta um número máximo de elétrons e que cada subcamada também vai comportar um número máximo de elétrons dentro delas. Ok? Existe relação, professor, entre essas subcamadas e essas? Sim. Vou lhe fazer uma pergunta. A camada K comporta no máximo 2 elétrons. Responda para mim, qual dessas subcamadas deverão estar presentes dentro da camada K? Eu preciso que ela contenha todas essas subcamadas aqui? Não. Basta que ela apresente somente a subcamada S. Vamos lá para a camada L. Ela comporta no máximo 8 elétrons. É preciso que ela apresente todas as subcamadas? Não. Lembrando o seguinte, que dentro de cada camada eu vou poder encontrar 1, 2, 3 ou 4 dessas subcamadas, mas elas não se repetirão dentro da camada. Por exemplo, eu não vou nunca encontrar 2 subcamadas ou 3 subcamadas S dentro da mesma camada L. Eu não vou ter duas casinhas S dentro da camada L, ok? Dentro da camada L, nós podemos colocar no máximo 8 elétrons. Mas para colocar esses 8 elétrons dentro da camada L, quais são as casinhas que eu vou poder utilizar dessas 4 aqui? Vou poder utilizar as casinhas S e P. Dentro da camada M, nós poderemos alojar 18 elétrons. Mas para alojar esses 18 elétrons,
quais dessas casinhas, desses subníveis, eu vou precisar utilizar. Eu vou precisar utilizar os 4? Não. Se eu pegar essas 3 casinhas aqui, ó, a capacidade máxima dessas 3 casinhas soma quanto? 2 mais 6 mais 10, 18. Então, com a capacidade dessas 3 casinhas, eu já satisfaço o número máximo de elétrons que eu posso colocar aí. Resumindo, a quantidade de casinhas, de subníveis que cada nível, que cada camada vai apresentar, depende da sua capacidade máxima. Para eu satisfazer a essa capacidade aqui, eu só preciso desse subnível. Para eu satisfazer a capacidade máxima desse nível aqui, dessa camada L, eu só preciso desses 2 níveis. Para eu satisfazer essa capacidade aqui de 18 elétrons, basta eu colocar dentro dessa camada esses 3 subníveis. Vamos para a camada N. Na camada N, nós temos uma capacidade de 32 elétrons. Eu posso colocar dentro da camada N, no máximo 32 elétrons. Lembrando que esses 32 elétrons estarão alojados dentro de casinhas, dentro de subníveis aqui nessa camada. Quais serão os subníveis que nós iremos encontrar nessa camada N para que se satisfaça esse número aqui? Eu vou poder colocar 2 elétrons no subnível S, mais 6 no subnível P, mais 10 no subnível D, até que eu tenho 18 elétrons. Com 14 aqui do subnível F, eu vou poder colocar, então, 32 elétrons dentro do nível N, ou da camada N. Isso aí vai se repetir para a camada O. Na camada P, nós teremos um perfil parecido com o da camada N, com os subníveis S, P e D. E para a camada Q, nós teremos um perfil parecido com o da camada L, que também contém uma capacidade máxima de 8 elétrons. Responde uma coisa, existe alguma lógica entre esses números aqui das subcamadas? Eles obedecem a alguma regra? Sim, se a gente parar para olhar direitinho, a gente vai ver que de um subnível, de uma subcamada para outra, a gente vai observar um aumento de 4 elétrons. Então, do S para o P, houve um aumento de 4 elétrons. 2 mais 4, 6. De P para D, 6 mais 4, 10. E de D para F, 10 mais 4, 14. Então, os números aumentam de 4 em 4. Professor, pô, tá difícil de gravar aí essas letras, é muita letra, professor. Sem pão dá fome. Um macete para você gravar essas letrinhas aí dos subníveis. Sem pão dá fome. E dentro desse esquema aqui, é só você lembrar que o subnível S comporta 2 elétrons e o resto você soma de 4 em 4. Ok? Pois bem, para a gente completar esse nosso esquema aqui das camadas e das subcamadas da eletrosfera, a gente pode fazer uma coisa para não confundir, por exemplo, se esse subnível S pertence à camada K ou à camada L, se esse subnível D pertence à camada N ou à camada O, nós podemos colocar aqui na frente das letras números que indiquem as camadas. Por exemplo, aqui eu vou colocar o 1 para indicar que esse subnível S pertence à primeira camada da eletrosfera. Aqui no subnível S, eu vou colocar o número 2 aqui na frente, para representar que ele está dentro do segundo ou da segunda camada da eletrosfera. E vou fazer isso com os outros subníveis. Beleza? Beleza, professor. A gente já sabe agora como montar esse esquema aqui de camadas e de subcamadas dentro da eletrosfera. Nós sabemos quais são as subcamadas dentro de cada camada, mas nós não sabemos ainda como os elétrons se distribuirão dentro desse esquema aqui.
Mas para isso, para a gente saber como eles se distribuirão, nós teremos que aprender um pouco sobre esse tal de diagrama de Linus-Pauling, beleza? O diagrama de Linus-Pauling é um esquema que ajuda a gente a saber qual é a ordem com que os elétrons vão obedecer para se distribuir dentro da eletrosfera. É aleatório, assim, os elétrons vão começar aqui, ocupando essa primeira camada, depois eles ocupam essa segunda toda, depois essa terceira toda, depois essa quarta inteira, e por aí vai? Não. Linus-Pauling descobriu que existe uma relação. Lembra que a gente falou que as camadas elas têm uma relação com a quantidade de energia que o elétron vai gastar para fazer a sua trajetória ao redor do núcleo? Quanto mais afastada do núcleo estiver a camada, mais energia o elétron vai gastar para girar em torno do núcleo. O elétron que está mais perto do núcleo gasta menos energia para girar em torno do núcleo do que o elétron que está numa camada mais afastada do núcleo. Ok? Mas essa relação de energia, ela também se estende para os subníveis. Tá? E Linus-Pauling, ele descreveu um esquema que estabelece essa relação, né, de níveis de energia. Ele fornece para a gente os reais níveis de energia dentro da eletrosfera. Do nível em que o elétron gasta menos energia para o nível em que o elétron gasta mais energia. Ok? E aí, para representar o diagrama de Linus-Pauling, a gente costuma fazer setinhas diagonais dentro desse esquema aqui. Quais são as setas diagonais que a gente tem que aprender a fazer? Repare bem, preste atenção. As duas primeiras setas que eu vou traçar aqui, elas cortarão somente esses dois subníveis aqui, ó. Ok? O subnível S da primeira camada e o subnível S da segunda camada. Tudo bem? A terceira e a quarta seta que eu vou traçar agora vão cortar duas casinhas. Repare que a terceira seta que eu tracei agora, ela cortou o subnível P da segunda camada e o subnível S da terceira camada. A quarta seta que eu tracei, ela passou pelo subnível P da terceira camada e o subnível S da quarta camada. P e S, P e S. A quinta e a sexta setas passarão agora por três casinhas, ok? A quinta seta passou pela casinha D da terceira camada, pelo subnível P da quarta camada e pelo subnível S da quinta camada. E a sexta seta passou pelo subnível D da quarta camada, pelo subnível P da quinta e pelo subnível S da sexta. D, P e S. D, P e S. Retomando, as duas primeiras setas passaram por uma casinha só, uma casinha. A terceira e a quarta setas passaram por duas casinhas, uma, duas. A quinta e a sexta setas passaram por três casinhas cada. Uma, duas, três. Repare que cada diagonal, cada seta que eu estou traçando, ela é paralela à outra, ok? Obedeça a essa ordem que você não vai errar nunca o seu diagrama de Linus-Pauling, tudo bem? Vamos lá para as duas últimas setas. A penúltima seta vai passar pelas casinhas 4F, 5D, 6P e 7S. E a última seta passa pelas casinhas 5F, 6D e 7P. Ok? Professor, o que essas setas têm a ver com aquele aumento da energia gasta pelo elétron dentro da eletrosfera? O que isso representa para a gente? Pessoal, preste atenção. Linus-Pauling elaborou esse esquema das diagonais
para que a gente pudesse entender aonde o elétron vai gastar mais energia, aonde o elétron vai gastar menos energia dentro da eletrosfera. Aqui nessa última seta, por exemplo, em todos os subníveis, em todas as casinhas pertencentes a essa última seta, os elétrons vão gastar muito mais energia do que nessa seta, nesse subnível que está aqui nessa primeira seta. Tudo bem? Então os elétrons vão gastar menos energia aqui nesse subnível 1s do que aqui nesse subnível 2s. Aqui nesses subníveis da terceira seta, ok? No subnível 2p e no subnível 3s, eles vão gastar menos energia do que aqui nesses subníveis 3p e 4s, que pertencem à quarta seta. Tudo bem? Então, essas setas aqui dão para a gente uma ordem crescente de energia gasta pelos elétrons dentro da eletrosfera, ao girar em torno do núcleo. Então, qual é a ordem que a gente vai obedecer para fazer uma determinada distribuição eletrônica? Eu tenho, por exemplo, 15 elétrons para distribuir ao longo da eletrosfera. Que ordem eu vou seguir? Muito simples, você vai seguir rigorosamente a ordem dessas setinhas aqui. Você vai começar preenchendo os elétrons dessa primeira seta, depois você parte para esta segunda seta, depois você vai descendo para a terceira, para a quarta e assim sucessivamente. Portanto, para a gente responder a esse exemplo de 15 elétrons, nós iremos distribuir esses elétrons obedecendo rigorosamente essas setas dentro de cada casinha, dentro de cada subnível. Então nós começaremos lá pelo subnível da primeira setinha, 1s. Nós colocaremos quantos elétrons dentro desse subnível, dentro dessa casinha. Nós poderemos colocar um número máximo, até atingir o número máximo de elétrons desse subnível, que é, como eu falei, subnível S comporta no máximo 2 elétrons. Então nós colocaremos 2 elétrons aqui no subnível 1s. Professor, acabou essa primeira setinha, ela não vai passar por mais nenhuma casinha. Então a gente vai partir para a próxima. A próxima setinha vai passar por essa casa 2s. Então nós colocaremos mais 2 elétrons aqui. Por que 2, professor, e não mais? Por que não mais? Porque essa casinha S, ela vai comportar somente, no máximo, 2 elétrons. Tudo bem? Professor, acabou aqui a segunda seta. Para onde eu vou agora? Você vai seguir rigorosamente a ordem das setas. Acabou a segunda seta, você vai para as casas que estão presentes nessa terceira seta. Qual é a primeira casa que aparece aqui nessa terceira seta? É a casa 2P. Professor, por que eu não posso usar essa 3S? Porque você vai seguir a ordem da seta. Você não vai na contramão da seta. Você vai na ordem dela. Ok? Então, a primeira casinha que você vai usar é essa aqui, 2P, que pertence à terceira casinha, à terceira setinha aqui. Então, nós colocaremos quantos elétrons nessa casinha P? Quantos elétrons o subnível P pode comportar? Ele pode comportar, no máximo, 6 elétrons. Então, nós colocaremos mais 6 elétrons aí dentro. Só fazendo, né, uma recapitulação. Nós temos 15 elétrons e estamos distribuindo cada elétron obedecendo rigorosamente a ordem das setas desse diagrama de Linus Pauling. Nós começamos pela casinha 1s, colocamos 2 elétrons lá. Depois nós colocamos mais 2 elétrons aqui nessa casinha 2s. Depois mais 6 elétrons nessa casinha 2p. Até aqui nós colocamos 10 elétrons. 2 mais 6 vai dar 10 elétrons. Quantos elétrons ainda faltam para a gente colocar nessa distribuição? 5 elétrons ainda. Então vamos continuar. Nós já colocamos aqui 6 elétrons dentro dessa camada, dessa subcamada P. Posso colocar mais? Não. O subnível P comporta no máximo 6 elétrons. E agora, eu vou para onde? Para onde eu vou colocar o restante?
eu vou continuar usando essa ordem das setas. Então eu vou partir para a casinha 3s. Vou colocar mais 2 elétrons na casinha 3s. Quantos elétrons faltam ainda para a gente completar essa distribuição? Faltam ainda 3 elétrons. E esses 3 elétrons que estão faltando? Poxa, professor, já usamos aqui todos os subníveis dessa terceira seta. Para onde a gente vai agora? A gente vai para a quarta seta. Qual é a primeira casinha dessa quarta seta? A primeira casinha que aparece nessa quarta seta aqui é essa aqui, 3P. Professor, não é 4S? Não, porque a ordem da seta está apontando para baixo. Significa dizer que a nossa ordem começa aqui em cima e vai até aqui embaixo. Portanto, o próximo subnível que a gente vai usar depois de 3S é esse aqui, 3P. Então, nós utilizaremos aqui o subnível 3P. E quantos elétrons nós colocaremos dentro desse subnível? Professor, até agora nós colocamos 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12. Faltam ainda 3 elétrons. Eu posso colocar esses 3 elétrons dentro desse subnível 3P? Posso, não tem problema. Eu não posso colocar mais que a capacidade desse subnível pede. Esse subnível P comporta no máximo 6 elétrons, eu não posso colocar 7 elétrons dentro dele. Mas eu posso colocar 5 elétrons, posso colocar menos que 6. Posso colocar 5, posso colocar 4 e por aí vai. Tudo bem? Muito bem. Então a nossa distribuição eletrônica ficou assim. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p3. Lembrando que os números que estão aqui em cima, parecendo expoentes dessas letrinhas, indicam a quantidade de elétrons que eu coloquei dentro de cada casinha, dentro de cada subnível. E os números que estão aqui antes da letra indicam que camada que eu estou usando. Eu usei esse subnível S da primeira camada, esse subnível S da segunda e por aí vai. Tudo bem? Essa ordem que eu escrevi aqui, essa ordem da distribuição eletrônica, que obedece rigorosamente à ordem das setas, é chamada ordem crescente de energia. Nessa distribuição eletrônica, nós conhecemos a ordem crescente de energia. Essa é a ordem crescente que obedece rigorosamente às setas do diagrama de Linus Pauling. Por essa ordem aqui, nós podemos conhecer esse último subnível aqui, essa última casinha aqui, que é a casinha onde para a nossa distribuição eletrônica, conhecida como subnível mais energético. Então, subnível mais energético, toda vez que você pegar uma questão de prova, uma questão de exercício aí, de revisão, que tiver esse nomezinho aqui, subnível mais energético, ele vai significar, ele vai representar aquele subnível onde você terminou a sua distribuição eletrônica pelo diagrama de Linus Pauling. Tudo bem? Então esse aqui é o subnível mais energético. Ao fazermos uma distribuição eletrônica, nós também descobriremos a tal da camada de valência. Professor, o que é camada de valência? Olhe para a sua distribuição eletrônica, olhe para os números que indicam as camadas da eletrosfera, esses números que antecedem as letras. Aquele número que for o maior dentre os números que antecedem as letras, ele será o número correspondente à sua camada de valência, que nada mais é do que a camada da eletrosfera mais afastada do núcleo dentro daquela distribuição eletrônica. Beleza? Então, para a gente aqui, nesse exemplo, nós temos a terceira camada como camada de valência. Camada de valência é igual à camada 3 ou à camada M.
Então, nossa camada de valência nesse exemplo é a camada 3. Como o senhor descobriu isso, professor? Olhei para os números que representam as camadas da eletrosfera aqui no meu exemplo. Beleza?